Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 24 de maio de 2024, blog diário de 161. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Ok? Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração, muita paz a todos, ok? Hoje vamos falar sobre elemento neutro, né? Eu pedi ao meu filho para desenhar esse desenho. Vou permanecer ele por um tempo para a gente ficar com a nossa consciência atenta, que do lado direito aqui, ele é a origem do corpo, né? Essa origem do corpo, ela é totalmente espiritual. Ela não é física. Hora nenhuma ela vai apresentar uma física. Ela não vai apresentar. Do lado esquerdo, relacionamento social. Aqui sim, ele já vai representar, né, uma física, um ato emotivo. De forma que a vida precisa do corpo e o corpo precisa da vida. Em determinada situação, essa vida ela é a mesma que o espírito, tá, irmão? Mesmo que o espírito, certo? Esse aqui poderia ser espírito ou vida, mas que vai dar a mesma coisa. Ela se tornou espírito porque nós estamos no Cristo. Então aqui vai ficar espírito, e de espírito transforma em palavra, e palavra transforma em vida, e a vida ela vai expressar o ato emotivo do corpo. Ele vai representar dois atos emotivos, um para a origem do corpo e outro para relacionamento social. Geralmente esse do relacionamento social é um corpo dividido, e como está aqui, esse aqui é a consciência física e emocional da origem do corpo e a consciência física e emocional do relacionamento social. A consciência física e emocional do relacionamento social, muitas das vezes ele vai vir na imagem, na expressão visual de outros corpos. O que eles vão ver você, entende? De forma que eles vão te ver, ok? A princípio é só isso, um preparamento para que a gente possamos falar sobre o que nós vamos conhecer, tá? Ok? Elemento neutro, o Cristo gera a consciência da glória de Deus e o corpo gera a consciência do Cristo. Estas duas consciências são o elemento neutro, sendo a primeira o ato consciente da glória de Deus e sendo o Cristo, né? Quando a glória de Deus, né, quando esse espírito é desabitado da glória de Deus, ele gera uma consciência. Essa consciência é o Cristo, certo? Ok? Quando o Cristo se aplica dentro da sociedade, o Cristo vai voltar para a glória de Deus, que ele é o lugar dele, é na glória, e o corpo vai voltar para o Cristo. É um fazendo movimento para o outro. O Cristo movimenta para a glória e o corpo movimenta para o Cristo. Assim,
formamos ato consciente em todo o Cristo, em todo o globo, né? Até quando eles conhecerem todos esses relacionamentos social, ato consciente todo se torna relacionável, certo? E fica ato consciente, todos os corpos se tornam atos conscientes. O segundo ato, o ato consciente de um corpo comum, e sendo Cristo, ele é consciência do poder de Deus, sendo os dois atos do Cristo e do corpo é espírito, né? Os dois atos, o Cristo é espírito e o ato do corpo é espírito. Os dois vai dar para a esquerda, certo? Sempre na esquerda do corpo, certo? Aqui na intervenção divina, você vai ver que ele passa por aqui, chega até aqui, né? Aqui no Cristo. O sétimo Cristo, quando for o corpo, quando ele estiver dando reflexo do corpo, aí ele vai ser glória de um corpo comum. Essa formação aqui é a mesma que essa. Só que aqui nós vamos aplicar ele num corpo comum, certo? Aqui é a própria consciência de Deus. Da palavra, da vida, até aqui no Cristo é a própria consciência de Deus, o próprio Cristo. E aqui é a própria consciência do corpo comum. Só que agora, né, o Cristo fez a parte dele, agora os corpos têm que fazer a parte de cada um dos corpos, adquirir ato consciente. Sendo os dois atos, Cristo e o corpo espírito, e não podendo ser corpo, tá, irmão? Hora nenhum Cristo vai poder ser corpo. Temos que ter isso na nossa consciência, hora nenhuma. Se você se escandalizar no corpo vivo, vocês vão se perder do reino de Deus, como sempre. E sendo o ato consciente de um corpo, ele vai gerar a sua consciência em Cristo. E esta consciência vai se dividir no corpo, sendo a vida para a origem do corpo e corpo para o relacionamento do corpo. E se não estiver relacionamento, o ato volta para Cristo em forma de espírito, e tudo que estiver no relacionamento social, sendo bom ou ruim. Vida para a origem, como eu tenho dito, né, já bem no início, e corpo para o relacionamento social. Aqui é um corpo original, por exemplo, de que o homem foi criado no paraíso, e aqui é uma imagem desse corpo, certo? E quando a palavra da vida for vida, esses dois aqui vai formar um só. Esses dois aqui vai formar, porque esse aqui é espírito, como eu tenho dito no primeiro. Essa vida aqui, ela é espírito, ela só forma palavra da vida quando ela expressa uma emoção original do corpo, certo? Original do corpo. Aí a expressão, o que tiver na expressão visual, ele vai para o relacionamento social. Porém, para ele ser neutro, ele precisa do conhecimento e um controle emocional sobre o ato positivo e negativo do corpo. Sendo este Cristo, ele vai permanecer mediando o poder de Deus com os corpos de Cristo. E quando esse elemento estiver aplicando apenas no poder de Deus, sendo o Cristo, ele vai permanecer neutro de qualquer forma entre o poder e os corpos. E desta forma podemos conhecer que o elemento neutro não é mais neutro, e sim um ato consciente de Deus e as consciências dos corpos. Vou explicar por que ele vai deixar de ser neutro, né, mais para frente. Mas é bom eu sinalizar essa situação, que ao mesmo tempo ele é neutro, ao mesmo tempo não. Mais para frente eu vou explicar por que ele não é neutro, ok? Porém, ele fica neutro por causa da inversão do corpus. Esse é um motivo original da formação de Cristo, né? A inversão dos corpos é que forma o Cristo neutro. Aqui ele é neutro original. E que permite o Cristo se movimentar para um espaço vazio do tempo e aplicando o poder sobre a ação e reação dos corpos. Este poder não é um poder de criar, e sim de reagir sobre a ação do corpo. E como há muito
confunde com o espírito criador de Deus por atos emotivos dos corpos de Cristo, e muito engana e permite ser enganado sobre os interesses físico e emocionais da ação e reação de um corpo comum. Compreendeu por que ele deixou de ser neutro? Porque os corpos começou a criar no lugar de Deus, certo? Eles começaram a criar no lugar de Deus. E com essas criação veio muitos atos emotivos e também muitas incredulidade. Eu vejo muito, o que mais tem é pessoa que confessa a fé e elas são incrédulas. Elas não confiam em nada, não confiam em um mundo melhor, não confiam no relacionamento social, não confiam em Deus, não confiam em Cristo, mesmo porque eles desconhecem de tudo isso, porque muitos corpos eles veem intencionado para criar ou para consentir a seus atos emotivos. Existe corpos que eles criam consciente e existe corpo que quer viver e vive o ato consciente negativo. Esse ato consciente negativo ele vai entrar em um conflito emocional entre os relacionamentos sociais. Com este ideal, todos os corpos permanecem livres, e com esta liberdade, a criação dos corpos. Esta criação é apenas uma ação do interesse emocional e que permite aos corpos se movimentar a ação sobre o interesse de um corpo e outro. E com este ideal, eles formam corpos incrédulos sobre o poder de criar de Deus. E como há muito questiona se Deus tem poder, por que este mesmo não intervém? Sendo que a intervenção de Deus ela só pode se aplicar no Cristo sobre a ação do corpo. E que permite o fruto primeiro. Sempre esse fruto é uma reação do corpo. E que permite o fruto primeiro. E isto sim, é como se o Cristo esperasse o erro para poder justificar este erro com reação. E sendo a ação do corpo, vai receber uma medida e que ele mesmo mediu, sendo para o bem ou para o mal. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: tudo que há na sociedade são medido pelo ato consciente de Deus por Cristo. Todas as coisas que vêm consequente, ela é consequente e consciente. Se as pessoas estão, muitas das vezes está vindo alguma coisa sobre a sociedade, ela está vindo com a medida que ela mediu. A natureza, ela reage de acordo com uma reação dos habitantes dela. Que essa reação dos habitantes, que era para ser um fruto bom, mas não é um fruto bom, é um fruto que produz negação do Cristo. Esses frutos, ela própria, ela entra em crise e provoca uma reação negativa também da mesma forma. São tudo assim, irmão. Todas as coisas dentro da sociedade são calculadas. Por isso, você tem que aprender a se movimentar apenas para o bem, porque se você cometer um erro no relacionamento social, fazer com que os seus irmãos sofram, você também vai sofrer. Se você negar o seu irmão, você também vai ser negado pelo mesmo motivo. Tudo bem calculado, ok? A reação ele vai permanecer na espiritualidade dos atos, ficando apenas como vigia sendo de Cristo, o ato consciente de Deus, aonde há uma estrutura espiritual. Todas as coisas que foi criado até hoje no Cristo é uma estrutura espiritual, certo? Ela é uma estrutura espiritual, ela é uma cidade, ela é um firmamento, ela é uma rocha, como que vocês querem entender? Ela é um escudo para todos os habitantes, para que as coisas formem
né, de uma forma correta, para que a gente confesse a nossa origem no corpo e pede um relacionamento social bom. A princípio, o reino de Deus é muito simples. Ele preservou a sua origem, né, a origem de um corpo comum, está dentro de você. Ele é espírito, de espírito transforma em palavra, e de palavra ele transforma a vida, representando um ato positivo desse corpo, dessa origem do corpo. Para fora, ele cria uma imagem do corpo, como se fosse uma chaga mortal, como não é uma chaga mortal, porque vem do relacionamento social, ele vai ficar na expressão visual. Quando você olha para uma pessoa, você só vê uma pessoa, uma imagem. Você não conhece, não sabe quem é, não sabe como ela se comporta, então a imagem, quando você olha para ela, não conhece com ela, isso já vira uma chaga mortal, que você é desconhecido. A partir do momento que você vai relacionando a ela, se permitindo o bem dela e você se permitindo o seu bem, vocês vão entrar em harmonia, seus corpos vão ficar relacionáveis. Então, vocês já não é mais uma imagem, tem uma essência, vocês estão se identificando um com o outro, está se conectando. Muito bem, só gratidão a Deus. Sendo do corpo, ele vai cair como fruto, sempre na esquerda do corpo, vigiando de seu próprio ato emocional, para manter o controle sobre ele, e aplicando seu ato no corpo emocional em si mesmo, para desenvolver a sua própria consciência sobre a física quântica do ato emocional do tempo presente, para conciliar a sua consciência junto com uma necessidade de sua sociedade. E dessa forma, a sua consciência fica flexionado para si e para a sua sociedade. Hoje em dia, quando você habita em qualquer lugar, você vem, você entende como as pessoas estão comportando naquela situação. Porque depois que veio o anticristo, criaram vários grupos religiosos, as pessoas já não são mais a mesma. Cada um tem a sua ideia de relacionar a sociedade. Isso se torna delicado, né? Dependente do ambiente que vocês estão, ela fica delicada. Existe religião que não aceita outra religião, como, né, não aceita outra pessoa que está inserida numa religião, nem a religião dele vem para cá. Ou seja, eles ficam totalmente divididos e eles ficam sem contato. Hoje dentro da sociedade existe, né, várias classes, classe baixa, alta, classe média. Isso é uma desigualdade que o antissocialismo criou para relacionar pessoas sobre a orgia do sexo, sobre os interesses emocionais. Ok? A ação ela vai aplicar na consciência oculta do corpo, e que mais precisamente à direita do corpo e junto com a palavra da vida, né? A ação ela vai se aplicar, né, aqui na origem do corpo, certo? Se você manter no seu lugar, você fica bem, né? A princípio é isso. E a reação, ela aparece como mídia de nossos conhecimentos, de forma que ele vai se militar com ação social, provocando uma reação na sua sociedade para militar junto à sua sociedade sobre uma intervenção oculta. E como há muito não conhece o proceder de Cristo e confia em si mesmo, e prediz o mal de vossos irmãos por força emocional sobre a orgia do sexo e do dinheiro, querendo mais e fazendo menos. É sempre assim. As pessoas que mais te cobram as coisas é o que mais precisa de você, por exemplo. É o que mais tem para dar. Aquelas que cobrem menos é o que mais tem para dar, porque ela não fica aí defamando pessoas, não fica fazendo conversa à toa de ninguém, ok? E tenta relacionar às vezes só o bem. E essas pessoas, elas realmente têm uma independência emocional, ela relaciona muito bem a sociedade. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.